A resenha de hoje precisa ser feita em partes e vocês vão entender por quê. Esse livro levou 2 anos para ser produzido, e quando eu digo 2 anos, eu não estou falando do tempo que o Doug Dorst levou para poder escrever ele propriamente dito. Eu estou falando do tempo de impressão dele. A editora Intrínseca teve muito trabalho para produzir isso aqui. Primeiro porque eles precisavam dar esse ar aqui de livro velho. E também porque dentro do livro você encontra várias folhas soltas, né? Vários apêndices. E esses apêndices não tinha nenhuma gráfica que fizesse isso aqui no Brasil. Porque são vários materiais utilizados. Você tem fotografias, tem cartões postais, tem recortes de jornal. Então não tinha nenhuma gráfica que pudesse dar conta de todo esse volume, né? Tem até guardanapo aqui dentro, gente. Olha, guardanapo. Então esse livro aqui ele teve que ser impresso na China. E depois de tudo impresso, todos esses apêndices tiveram que ser colocados aqui manualmente. Olha o trabalho. Esse é aquele tipo de livro que mesmo que a história fosse ruim, o que não é, você precisa ter ele na sua estante só pelo trabalho gráfico executado nele. Porque isso aqui é uma obra de arte, gente. Isso aqui é um item de colecionador. Eu vou deixar o card aqui em cima, onde você vai poder conferir em detalhes como é que é esse livro por dentro. Essa capa, ela é capa dura. Todos os detalhes desse livro vão estar aqui. Muitas pessoas acham que o J.J. Abrams escreveu esse livro. E na verdade não é bem assim. Na verdade, quem escreveu foi o Doug Dorst como um ghostwriter, né? E o J.J. Abrams ficou por trás, nos bastidores, como um diretor. Esse livro aqui, inclusive, ele foi produzido, né? Todo elaborado dentro da produtora do J.J. Abrams, a Bad Robots. Algumas pessoas afirmam que o J.J. Abrams se inspirou em um escritor mexicano para poder criar o Stracta, que é o autor de O Navio de Teseu. Em ambos os casos, os autores têm as suas identidades desconhecidas até hoje. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a história desse autor mexicano tão misterioso. Tá, tudo muito interessante, Natália, mas dá pra gente começar a falar logo do livro propriamente dito? Não! Primeiro você precisa aprender como ler esse livro. Como assim? Pois é exatamente isso. Vamos agora aprender como ler o livro. Você vai entender por que isso é necessário. Eu não tô brincando, gente. Vocês realmente precisam de um tutorial pra aprender a ler esse livro. E você vai entender por quê. Tá vendo essa capinha aqui? Essa capinha aqui, ela não serve só pra proteger o livro e evitar que os apêndices caiam pelo meio da rua. Ela também é a capa de um livro, o livro S. Dentro dele, você tem O Navio de Teseu, que é um livro do Stracta. O Navio de Teseu em si é o que está no meio, né? Dentro do livro Navio de Teseu, você tem uma história, que é a história do livro mesmo, O Navio de Teseu. Você tem uma história contada nas notas de rodapé do livro, que é a história contada pelo tradutor do livro. E você tem aqui nas margens outra história, que é entre 2 alunos de literatura. Então, na verdade, são 2 livros com 3 a 4 histórias. Natália, eu não tô entendendo, você só falou de 3 histórias. O do próprio livro, o contado pelo tradutor nas notas de rodapé e o dos 2 alunos que conversam nas margens do livro. Qual é a 4ª história? Depois que você lê as notas de rodapé e lê as margens, se você for reler o livro Navio de Teseu em si, você vai perceber que existe uma 4ª história ali dentro. Porque algumas informações que você consegue nas notas de rodapé e nas margens mudam completamente o sentido da história original. Então, se você analisar bem, o livro Navio de Teseu vai contar a história do S, o personagem do Navio de Teseu, e a história do autor e do tradutor. Enquanto que o livro S vai contar a história da Jenny e do Eric, que são os 2 alunos de literatura que conversam nas margens. Ok, já entendi que o livro é um quebra-cabeças. Como que eu leio isso? Se você tentar ler como o livro está
história adicional, você vai perder muita informação. Porque em alguns momentos você tá lendo lá nas margens, né? E eles falam sobre alguma coisa que só vai acontecer no capítulo 7. E aí, ou você vai ter que ir pro capítulo 7 do livro em si, o Navio de Teseu, ou você vai ficar sem entender nada. E muitas vezes você fica nesse indo e voltando e acaba se perdendo. Então o que eu sugiro? Leia o Navio de Teseu, o livro, e pode ler também as notas de rodapé junto. Você já vai estar lendo duas histórias ao mesmo tempo. Mas são duas histórias que se complementam. Terminou o Navio de Teseu? Fecha o livro, começa ele todo de novo, lendo só as historinhas que estão na margem. Além de você conseguir pegar todas as informações que tem em todas as histórias, você não vai ficar perdido. Dá um pouco mais de trabalho porque você vai ter que ler esse livro pelo menos 2 vezes. Sim, mas você não vai perder nada do livro e vai entender todas as 4 histórias que tem dentro dele. Essa foi a forma que funcionou pra mim. Cada um pode tentar ler da maneira que quiser, mas quando foram perguntar pro próprio autor, o Doug Durst, em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele disse que ele era a pior pessoa para ser questionada de como deveria ser lido esse livro, porque ele nunca teve que lidar com todas as informações ao mesmo tempo, já que ele escreveu cada parte de uma vez. A maioria das pessoas que eu conheço que leram esse livro fizeram como eu. Leram 2 ou 3 vezes o livro, separadamente, cada história, para poder entender direitinho todos esses sentidos que tem em cada história. Tem gente que lê o livro todo de uma vez e entende? Entende, mas vai provavelmente perder as sutilezas que eu falei anteriormente. A segunda dica que eu dou pra vocês é que tenham muito cuidado com os apêndices que estão dentro desse livro. Porque se você perder a página, senta e chora. Não, gente, brincadeira. Uma alma caridosa disponibilizou na internet o link com a página e o apêndice correspondente a essa página. Então, se você perdeu a posição, eu vou deixar o link aqui embaixo, corre lá e coloca na posição certinha, porque a posição do apêndice faz toda a diferença para a história que está contida na margem do livro, a história do Eric e da Jenny, porque ele complementa essa história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo para poder ajudar na divulgação do canal e de se inscrever para poder receber as próximas atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!